Dotã, uma cidade murada nas colinas, pequena demais para estar no centro de uma guerra. E mesmo assim, naquela madrugada, o ar carregava um tipo de perigo que não faz barulho, até ser tarde demais. Em algum lugar, o rei da Síria planejava ataques com precisão militar, e ainda assim, cada investida era frustrada antes de acontecer. Como se alguém estivesse ouvindo suas reuniões, como se o segredo vazasse pelas paredes. Só que não era um espião, era Eliseu, o homem de Deus, revelando ao rei de Israel os passos do inimigo, não por estratégia humana, mas por revelação. E quando um rei descobre que está lutando contra informações vindas do céu, ele não negocia, ele caça. Naquela mesma noite, o exército sírio se moveu como uma sombra. Cavalos, carros de guerra, tropas de elite, metal batendo em metal, respirações contidas, passos que não pedem permissão. E então, antes do sol tocar as muralhas, Dotã foi cercada por todos os lados, como se a própria colina tivesse se transformado em armadilha. De manhã cedo, o servo de Eliseu saiu e congelou. O que ele viu não era um ataque, era uma sentença. A cidade inteira cercada, nenhuma saída, nenhum reforço vindo. Ele virou e correu. Não como quem leva uma notícia, mas como quem tenta escapar do pânico com as próprias pernas. E ofegante, soltou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O servo esperava um plano, esperava rotas, armas, algum tipo de "agora vai". Mas Eliseu não correu, não gritou, não discutiu com o tamanho do cerco. Ele apenas olhou para aquele homem tremendo e respondeu como quem enxerga uma realidade que o pânico não consegue tocar: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." O servo olhou em volta e só viu muros, portões fechados, inimigos e silêncio. Só que Eliseu não estava medindo o mundo pelos olhos, estava medindo pelos céus. Então ele orou e a oração foi curta, porque certas batalhas não precisam de discurso, precisam de visão. "Senhor, abre os olhos dele para que veja." E Deus abriu. O mesmo chão, as mesmas colinas, o mesmo cerco lá embaixo. Mas de repente, o vazio desapareceu. As colinas ao redor estavam cheias, cheias de cavalos e carros de fogo. Um exército não convocado por trombetas humanas, mas posicionado pelo Senhor dos exércitos ao redor de Eliseu. O servo respirou como se finalmente entendesse. O céu não chegou atrasado. O céu já estava lá. E o medo não foi embora, porque o inimigo sumiu. Foi embora porque ele percebeu que nunca esteve sozinho. Porque a batalha nunca foi sobre o que olhos humanos conseguem contar. Foi sobre o que Deus já decidiu proteger. Então os sírios desceram para atacar. Eles vinham para capturar um profeta, sem saber que estavam marchando contra um Deus que não perde território. Eliseu orou outra vez, e Deus feriu aquele exército com cegueira. Homens armados, confusos, desorientados, fortes nas mãos, mas sem direção na mente. E aí vem o detalhe que parece inacreditável. Eliseu não os atacou, não mandou executar. Ele os conduziu. "Sigam-me, eu vou levar vocês ao homem que procuram." E ele os levou direto para Samaria, para o centro de Israel, para dentro da cidade fortificada. Lá, Eliseu orou de novo e Deus abriu os olhos deles. Quando a visão voltou, o mundo deles virou do avesso. Agora, eles é que estavam cercados. O rei de Israel viu aqueles soldados, inimigos dentro do seu próprio território, e sentiu o impulso que a guerra treina no coração humano. Então perguntou a Eliseu 2 vezes: "Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los?" Mas Eliseu respondeu com uma vitória que não cabe em espada nenhuma: "Não. Você costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco? Dê-lhes comida e água. Deixe que comam, bebam e voltem ao seu senhor." E o rei preparou um grande banquete. O lugar que esperava sangue recebeu mesa posta. A mão que esperava golpe recebeu pão. Os inimigos que vieram para matar foram alimentados e enviados de volta em paz. E depois disso, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Naquela manhã, Dotã não foi salva por muros. Foi salva por visão. A batalha nunca foi sobre força humana. Foi sobre enxergar o invisível.
Deus não apenas protege os seus, ele transforma a guerra em testemunho. E quando o medo fechar o teu horizonte, faça a oração certa. Senhor, abre os meus olhos,